aleluia, 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 aleluia. A palavra do Senhor é viva e eficaz, ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Nós respondemos ao Salmo: a todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Na primeira leitura nós encontramos um exemplo contrário exatamente a esse proceder retamente, que foi exatamente do rei Saul. Depois de receber uma ordem do Senhor, segundo a palavra, ele a cumpre parcialmente, que na verdade a deixa de cumprir. Porque ele vai e combate contra os amalecitas, mas era para poder exterminar, ou seja, não aproveitar nenhum dos bens materiais que eles possuíam, uma vez que, segundo a crença dos amalecitas, nesses bens também estavam os seus deuses. Então, partilhar desses despojos significava também se contaminar com os deuses daquele povo. E eles, no caso o rei que comandava, não seguiu essa palavra, com a desculpa até de dizer: não, nós íamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E aí Samuel vai dizer de maneira muito clara: era necessário proceder retamente, obediente à palavra do Senhor. Deus prefere a obediência ao sacrifício. Então a obediência é exatamente ouvir, se submeter e realizar a palavra de Deus. Nisso também consiste a sua vida, a sua liberdade, uma vida bonita. Assim, temos agora um outro que pode e deve nos servir de exemplo, não para ser imitado no sentido ao pé da letra, mas no sentido de um seguimento para as nossas decisões e nossas vidas. É exatamente Santo Antão, que hoje celebramos. Ele é considerado o pai dos monges e, na verdade, o fundador de toda a vida consagrada. Ele nasceu no ano de 250 e veio a falecer no ano de 356, com quase 106 anos. E ele, aos 20 anos, ficou órfão de pai e mãe. Os seus pais eram camponeses
que possuíam determinados bens, uma quantidade, e ele então, herdando esses bens, só tinha uma outra irmã, eram os dois, e eles decidiram então a uma vida consagrada a Deus, inspirado nas palavras, daquele momento em que um jovem rico se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para entrar na vida eterna? E Jesus vai dizendo ali os mandamentos e depois diz assim: e se quiser ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e vem me seguir. Ele então, inspirado nessas palavras, tocado por essas palavras, ele vende tudo o que possui, doa aos mais necessitados, e ele e sua irmã se consagram. E ele vai viver num deserto, sendo aí o primeiro a ter esse estilo de vida, que seria de um eremita. Viveu pelo menos 18 anos afastado de tudo e de todos em uma caverna. Depois, como muitos queriam também seguir o seu caminho de santidade, ele acabou fundando uma espécie de comunidade que vários eremitas, quer dizer, eles moravam, cada um tinha a sua tenda, as suas orações, suas meditações, as orientações espirituais que as pessoas ali procuravam. Eles tinham algum tipo de vida em comum, estavam um pouco mais próximos, não tão isolados, ainda que não conversavam entre si, não tinha esses momentos que a gente teria chamado de comunidade. E ali, então, ele vai orientar muitos religiosos, chefes eclesiásticos e também civis. Constantino foi um deles que buscou orientações junto a ele. Santo Atanásio, que nós conhecemos, foi um discípulo dele e um grande bispo da igreja. Então, só para dizer que quem segue retamente a palavra de Deus, esse sim, a salvação se manifesta a ele. Que nós possamos também nos alegrar pela presença do noivo, que é Jesus entre nós, e com ele também vivermos retamente segundo a sua palavra.